Bom dia. Segue aqui uma revisão do que foi passado essa semana sobre números inteiros. Nós vamos ver três assuntos como revisão. A parte da reta numérica, a parte de símbolo, da parte simétrica, o que é um número simétrico, e a regra de 3 na soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos lá, primeiro, a reta numérica. A reta numérica de números inteiros, tá? Eu tenho zero, onde separa a parte positiva da parte negativa, e com isso, numa certa distância padrão entre eles, eu tenho a parte positiva tendendo ao infinito e eu tenho a parte negativa também tendendo ao infinito. Com essa reta numérica eu consigo saber e comparar qual número é maior ou menor. Lembrando sempre que quanto maior ele tiver, mais longe ele tiver do zero à esquerda, menor ele vale. Quanto maior ele tiver, quanto mais longe ele tiver do zero à direita, maior ele vale. Então aqui lembrando o símbolo de maior que, menor que. Nós vimos um método bem simples para você identificar como identificar o sinal de maior ou menor. Basta só colocar um cortezinho no de baixo. O que aparecer um 7 é o símbolo do maior. Se aparecer um 4, o símbolo é de menor. Então vamos comparar. Menos 3, menos 5. Menos 3, menos 5 estaria aqui. Como o 3 está primeiro, ele está do lado direito, então ele é maior. Então vem esse símbolo de maior. Tá? Menos 2 e 0. O menos 2 está aqui e o 0 está aqui. Quem vem primeiro? O menos 2. Então o menos 2 veio primeiro, ele está à esquerda do segundo. Então se ele está à esquerda do segundo, ele é símbolo de menor. Quando estávamos em aula, eu cheguei a comentar sobre esse assunto, de inclusive fazer exercícios desses, colocando sempre naquele, o que for mais vantajoso, a abertura para ele. Então, DV3, DV5, DV2 ou não DV nada. Então, se eu tenho que escolher DV3 ou DV5, então a abertura sempre está para aquele maior que normalmente que você vai escolher, que é DV2 ou não DV nada. Então não DV nada, então a abertura está para o zero. DV-3 ou DV5. Então, se eu tenho que escolher DV3, então a abertura está para o menos 3. Fácil, né? Segunda parte, simétrico. Simétrico é a mesma coisa do que oposto. Simétrico significa a distância que ele está do zero. Então, 1, ele está na mesma distância do menos 1. Então, o simétrico de 1 é menos 1. Que nem aqui exemplo, o simétrico de menos 2 é 2. O simétrico de 5, menos 5. Sempre o simétrico é o que ele está a distância de zero do lado oposto. Certo? Terceiro, regra de 3. Na regra de 3, a gente vai utilizar muito na multiplicação, divisão ou eliminar parênteses, colchetes e chaves. A regra de sinal é essa daqui, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Isso daqui vocês vão utilizar muito, principalmente nos anos que vêm, do 8º, 9º, ensino médio. Tudo que você for fazer com números que daqui para frente você vai ter que utilizar essa regra de sinal. Então aqui na adição a gente vai usar a regra de sinal, na subtração, na multiplicação e na divisão. Como que eu faço na adição, quando eu tenho parênteses? Tá? Eu quero somar 2 negativo com 3 negativo. Em sala nós já fizemos isso daqui, somar. Soma de 2 números negativos dá um número negativo maior ainda. Então devo 2, devo 3, no final devo 5. Tá? Aqui eu estou somando, eu estou subtraindo 3 positivo de 5 positivo. Como foi explicado,
eu transformo esse daqui num positivo. Só que para transformar de negativo para positivo, eu tenho que inverter o segundo sinal. Então eu quero somar 3 positivo com 5 negativo. Então, como eu tenho 3 positivo e tenho 5 negativo, como negativo eu vou ficar devendo mais. Então mantenho o sinal do maior, pego o maior, tiro o menor. Ah, mas eu tenho outra forma de fazer isso? Como a gente já aprendeu agora a regra de sinal, eu posso fazer isso daqui também utilizando a regra de sinais. Como? Então vamos refazer aqui. Como que chegou aqui a menos 5? Lembrando que, se eu tiver aqui um sinal na frente e um sinal dentro do parênteses, esse daqui eu vou efetuar essa regra de sinal. Então aqui mais com menos, dá menos, repete o 2. Então aqui quando não tem sinal nenhum, subentende que ele é positivo. Então mais com menos dá menos, repete, mais com menos dá menos, repete o 3. Então sinais iguais, mantém o sinal e soma. Devo 2, devo 3, no final devo 5. Então aqui eu posso utilizar tanto aquela regrinha que nós aprendemos, quanto a regra de sinal. Eu acho que pela regra de sinal fique mais simples para... Vamos fazer esse segundo aqui pela regra de sinal. Então aqui, mais com mais dá mais com menos, menos com mais dá menos. Sinais diferentes, então eu tenho 5 e vou pagar, eu tenho 3 e vou pagar 5. Então, como eu vou pagar mais do que eu tenho, eu vou ficar devendo 2. Ou, sinais diferentes, pego o sinal do maior, pego o valor do maior, tiro o menor. Na multiplicação eu tenho que usar essa parte de regra de sinal. Então, para multiplicar, regra de sinal primeiro, menos com menos, está aqui embaixo, ó, mais... E aí sim eu posso multiplicar os números. 2 vezes 3, 6. Ah, mas se eu tiver fração? Mais 2 terços vezes menos 1 quinto. Mesma coisa. Mais com menos dá menos. Multiplicação, lembrando sempre que é o de cima com o de cima. 2 vezes 1, 2. O de baixo vezes o de baixo. 15. Então aqui eu tenho o resultado. Tá? Divisão. A divisão também faço usando a regra de sinal. Menos com mais dá menos. 8 dividido por 2, 4. E se eu tiver uma divisão com fração? Se eu tiver divisão com fração, eu tenho que tomar cuidado no seguinte. Eu teria que dividir o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Só que 3 não dá divisão exata por 4. O 2 dá para dividir por 1, mas o 3 não dá. E na regra de divisão, nós aprendemos que eu posso passar de divisão para multiplicação, desde que eu inverta a fração. Então aqui ficou menos 2 terços vezes menos 4 sobre 1. Inverte a fração. Aí agora, como ficou multiplicação, menos com menos dá mais. O de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. Isso é o que vocês vão precisar para resolver nessa lista de exercícios e às vezes para ficar um pouquinho mais claro aquilo que foi passado nas aulas anteriores. Qualquer problema é só chamar. Valeu!